A partir de agora também para o rádio. Meu nome é Alexandre Pitoli e nesta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, nós teremos mais uma importante conversa com o hacker Patrick Brito. Patrick está na Sérvia e está disposto a conversar com a imprensa no Brasil sobre assuntos importantes, as versões que Patrick apresenta e que deveriam estar sendo ouvidas pela justiça no Brasil. Nós estamos aqui dando a possibilidade para que Patrick Brito apresente, através de documentos, provas, as suas versões para fatos que envolvem a política nacional e também a política local aqui em Bauru. Essa iniciativa se deu a partir de uma conversa que tivemos com Patrick Brito em função da sua contratação pelo cunhado da prefeita de Bauru, Suelen Rosim, que, segundo Patrick, o contratou, e há provas do Patrick para isso, para que ele hackeasse o vice-prefeito de Bauru, 9 vereadores e um jornalista aqui da cidade, o querido Nelson Itaberá. A partir daí, e de uma boa conversa com Patrick, nós descobrimos que ele também havia sido contratado para hackear outras autoridades aí na esfera nacional. E há exatamente 2 semanas, trouxemos aqui informações sobre a contratação do Patrick Brito para hackeamento do presidente Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República em 2018. Em 2020, uma nova contratação para hackear o presidente, então eleito presidente Bolsonaro, e o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Daí, então, passamos a tentar entender se há, supostamente, termo que a grande imprensa gosta de usar, supostamente, uma relação entre a contratação do hacker Patrick Brito e a contratação de Adélio Bispo. E o Patrick, chegando agora para essa conversa, nos surpreende ao mostrar que teve acesso a documentos pessoais, contas sensíveis, e que nós vamos mostrar aqui com total prudência e cautela em função da LGPD e do YouTube. Nós vamos mostrar a partir de agora, e essa conversa então tem início partindo desse ponto que terminamos essa conversa há 2 semanas. Patrick, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por conversar com a Auriverde, que você entenda, Patrick, a importância, a relevância da sua participação aqui. É através das tuas versões aqui apresentadas que nós começamos a montar um quebra-cabeça que para muitos era caso encerrado, para muitos caso arquivado. Entretanto, diante da tua coragem e da tua disposição, nós temos a chance, quem sabe, de passar essa história a limpo. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado, Alexandre. Bom dia para você. Você me ouve bem? Perfeitamente, Patrick. Perfeitamente. Patrick, Alexandre, pois não. Desde a nossa última entrevista, eu estou sob ataque. E esse ataque, ele não é apócrifo. Ele é coordenado. E aí, revisando os documentos relacionados às últimas revelações que eu fiz, eu me lembrei, que já não me lembrava mais, que a mesma pessoa que me contratou e que me pagou para fazer levantamentos sobre o presidente Bolsonaro, na época, candidato a presidente, mas deputado federal, e os seus filhos, Flávio, Eduardo, Carlos, a mesma pessoa, ela tinha pedido que eu fizesse levantamentos sobre uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira, entre outros. No momento que ninguém sabia quem que era Adélio Bispo de Oliveira. Você pode colocar essa imagem para mim, por favor? Que é da conta, né? Da conta do Adélio. Isso, por gentileza. Tá na tela, Patrick.
Essa é uma conta de telefone do Adélio, é um endereço ali em Uberaba, Minas Gerais, e o pedido era somente para fazer levantamento, quem que era a pessoa e onde que a pessoa morava. Ninguém me explicou, obviamente, qual era o motivo desse levantamento. Essa plataforma, ela não está mais disponível, e inclusive, qualquer pesquisa com relação a Adélio, ela é toda bloqueada. Eu hackei o cara, fiz o levantamento e levei para o contratante. E isso, lembrando, primeiro semestre de 2018. E o mesmo contratante fez pedidos relacionados ao presidente Bolsonaro e a seus filhos. E eu trago aqui agora uma das contas de telefone do Carlos Bolsonaro. Por favor. Já está colocando na tela já. O Patrick, o Edson, pronto, está na tela uma das contas do Carlos Bolsonaro. Eu mandei para você contas dos anos de 2017, 2018. Exato. Que esse é um aplicativo, isso foi em 2018, mas você tem acesso às contas dos últimos 12 meses. E aí tem o endereço dele, tem um condomínio ali que ele morava com o pai dele, lá no Rio de Janeiro, e tem as datas aí, eu tenho os metadados dos arquivos, para provar o seguinte, que antes do evento da facada em Juiz de Fora, eu já sabia quem era Adélio Bispo. E a mesma pessoa que tinha me pagado e me contratado para investigar e para devassar a vida do presidente Bolsonaro, à época deputado federal, e de seus filhos, fez os mesmos pedidos relacionados a uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira. Patrick, então o que você traz agora talvez seja o ponto mais importante desse quebra-cabeça que aparentemente muitos não querem montar. Nós estamos encontrando peças. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o que você apresenta agora, com provas materiais, tem uma prova, tem uma conta aí, tem um documento, tem a data do documento, mostra que Adélio Bispo, teoricamente, não teria agido sozinho. Por quê? Se há uma relação entre o hackeamento, a tua contratação para hackear, um homem, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o mesmo contratante pede para que você faça o mesmo trabalho para com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos, tudo isso nós estamos mostrando, então tem a conta do Adélio, né? É claro, os dados sensíveis estão borrados, tem conta do Carlos Bolsonaro. Isso sugere que, de fato, Adélio Bispo já estava no radar de quem o contratou e, muito provavelmente, com todo o cuidado, e por isso estou usando a condição do provavelmente, de modo provável, Adélio Bispo tenha sido contratado pelo mesmo. Porque, Patrick, na última conversa, o que nos chamou a atenção é que o teu hackeamento, quando você hackeia o presidente Bolsonaro, o objetivo era achar algo que pudesse fragilizá-lo diante do processo, né, na corrida presidencial, e tirá-lo da corrida. Só que você deixa claro aqui na última conversa que nada foi encontrado contra o presidente. E aí sugere, então, que este cidadão que o contrata já está em busca de alguém para executar um plano. É o que a gente vai concluindo aqui, Patrick. Exatamente. Aquilo que eu acredito, e que está muito claro, é que houve um levantamento da vida do Adélio antes, que foi feito por mim, e a partir deste momento, ele foi cooptado para cometer um crime. Até porque, como eu já trouxe, a data da facada é o dia do meu aniversário. Aliás, exatamente daqui a um mês, né, Patrick? Exatamente daqui a um mês. Hoje, 6 de agosto, 6 de setembro. Exatamente, quando eu vou fazer 31 anos. E eu acredito que essa data ela não foi escolhida de forma aleatória, não é? Porque, obviamente, eu sei quem foi, e é uma pessoa sádica, então ele fez isso para me atingir, até porque ele queria me ter na mão dele, mas ele não conseguiu. E esse é um fato, Alexandre, que eu venho guardando há muito tempo, que na época me atingiu muito, não é? Em razão do crime aí que houve e do sofrimento que ele causou ao presidente Bolsonaro, e que causa até hoje, com as sequelas dessa facada.
Entretanto, eu tenho uma dificuldade imensa de relatar às autoridades aquilo que eu sei. Desde a nossa última entrevista, aquele delegado lá em Araçatuba, ele que estava em férias forçadas, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu tinha uma senha que eu acessava tudo que era em sigilo, não é? Porque eles não me deixam acessar nada. Essa senha ela foi cancelada. Mas fica tranquilo que eu tenho outra. Eles voltaram a me perseguir, não é? Em procedimentos de polícia judiciária, colocando papéis em inquérito, não respondendo às solicitações do judiciário e do Ministério Público. E, para minha surpresa, eu acreditei que, depois das minhas entrevistas, depois da minha ida da minha mãe ao corregedor das polícias em São Paulo e ao depoimento dela lá no DHPP, que haveria uma sensibilização tanto do secretário de Segurança Pública como do governador de São Paulo com relação à gravidade das minhas denúncias e à necessidade de que eu tenho que ser ouvido e de que os fatos têm que ser apurados. Patrick, E isso ainda não houve. Isso ainda não houve, né? Isso ainda não aconteceu. Não. Então, eu vou fazer aqui, amanhã, quarta-feira, dia 7 de agosto, ambos, coincidentemente, estarão em Bauru. Estarão na cidade onde eu estou agora, para um evento no DEINTER, na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, nós teremos amanhã, aqui em Bauru, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e teremos também o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Sabe, Patrick, pode parecer ingênuo o que eu vou lhe dizer agora, mas é importante registrar o seguinte. Tarcísio, ele mesmo admite que antes do presidente Bolsonaro alçá-lo ao cargo de ministro da infraestrutura do seu governo, politicamente ele não era absolutamente nada. Ele mesmo diz. Quando o presidente Bolsonaro o apadrinha para então disputar o governo do estado de São Paulo, todos nós sabíamos que Tarcísio tinha grandes chances da sua eleição acontecer justamente em função do seu trabalho num governo que lhe deu visibilidade, que é o governo do presidente Bolsonaro. Sendo assim, Patrick, vejo eu que seria justo e leal que o governador Tarcísio, em especial, encabeçasse essa investigação, liderasse essa investigação. Por quê, Patrick? Numa retribuição. Imagine você, Patrick, você hoje fora do Brasil, nós vamos completar daqui a exatamente um mês, no dia do seu aniversário, nós vamos completar 6 anos de um crime que para muitos está resolvido ao dizer que Adélio agiu sozinho. Entretanto, a partir daquilo que você traz, nós temos a possibilidade de trazer uma resposta para o Brasil de uma questão que intriga a muitos. Por quê? Porque é uma resposta fundamental, vital, para que a gente passe muitas coisas a limpo em nosso país. Se alguém te contrata para que você hackeie a vida de Adélio Bispo, antes mesmo dos 6 de setembro de 2018, a vida... Foi em maio. Maio de 2018. A vida dos filhos do presidente e do próprio pré-candidato naquele momento, Jair Bolsonaro, não há nada mais leal por parte do governador Tarcísio Gomes de Freitas do que entregar, de uma vez por todas, essa resposta ao presidente Bolsonaro. Eu quero ser claro aqui, viu, Patrick, porque eu estou fazendo um pedido diante da tua coragem, Patrick e Brito, diante da tua disposição em nos contar. Eu estou fazendo um pedido, um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Estou fazendo um apelo ao governador Tarcísio Gomes de Freitas para que, em nome da justiça e da lealdade, tenham a disposição de ouvir o que o Patrick tem a dizer. É só isso. Por quê? Porque o Patrick vai até um ponto, a imprensa vai até um ponto. Entretanto, há muito por saber.
e o Patrick está disposto a contribuir. Só precisa haver, por parte do Estado de São Paulo, a mesma disposição, não é, Patrick? Exato. E uma outra coisa, Alexandre, que eu não posso falar aqui, mas que ninguém pense que das entrevistas que eu dei aqui em outros veículos, que nenhuma autoridade me procurou para querer me ouvir. Não posso falar sobre isso, mas que ninguém pense. E eu vou até as últimas consequências, porque eu venho há um tempo sendo perseguido por um delegado de polícia que me cooptou, e que soube na época que eu tinha hackeado o presidente Bolsonaro, inclusive o interesse dele nas minhas habilidades foi também em razão deste fato. Isso está no inquérito. Eu trouxe na nossa última entrevista, inclusive, o testemunho de uma pessoa que foi na delegacia e falou: quando que você conheceu o Patrick? Ali em 2018, antes do primeiro turno da eleição presidencial, que elegeu o presidente Bolsonaro. Foi exatamente a resposta que ele falou. E aí, surpreendentemente, não há nenhuma apuração. Eu gostaria de trazer alguns documentos aqui, Alexandre, se você me permite. Claro. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em algumas entrevistas, manifestações que ele deu sobre a minha história, e e-mails que jornalistas mandam à Secretaria de Segurança Pública, perguntando se há algum tipo de investigação com relação a esta minha relação com os policiais de Araçatuba. E a resposta da Secretaria e do secretário, embora eu sei que ele foi informado de forma errada, a informação é o seguinte, de que há um inquérito instaurado, que inclusive já relatado ao Ministério Público, e que só está aguardando a conclusão que o inquérito é em sigilo. Eu quero dizer o seguinte, Alexandre, não há inquérito nenhum. O inquérito não existe. O que existe é um inquérito que dura 7 anos, desde 2017. Inquérito que dura 7 anos não está investigando nada, me desculpa. Que apura outros crimes deste delegado de polícia, que não são relacionados a mim. Inclusive eu provo que eu tenho o número do inquérito e que eu cópio do inquérito. Mas tem uma manifestação aqui, que é esta daqui, assinada pelo delegado da Corregedoria de Araçatuba, que se chama Benildo da Rocha Souza Júnior, em que, perguntado pelo juízo em um processo da AIX se havia algum inquérito sobre as minhas denúncias com relação aos policiais, foi a manifestação do delegado corregedor no segundo parágrafo. Esclareço que, até o presente momento, não há inquérito policial instaurado para apuração dos mesmos fatos nesta Corregedoria Auxiliar. Tampouco na Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Assina Benildo da Rocha Souza Júnior. Não tem inquérito. Como é que você investiga uma coisa se não tem inquérito? O que existe é uma apuração preliminar, que existe há 2 anos, e que não investiga nada. Aí, mas o que isso tem a ver com o fato Bauru? Não é? Só relembrando aqui. Tem um policial da equipe deste delegado que, não coincidentemente, ele é irmão do cunhado de uma prefeita muito importante em Bauru. Uma política muito importante em Bauru. Né? E o pai deste policial, né, só trazendo aqui informação, ele é advogado, tem aí na OAB, queria trazer essa informação. A gente vai colocar na tela agora. Ok, já está na tela? Ok, na tela. Ele é advogado, ele atua em alguns casos relacionados ao pai da prefeita, e até teve um processo, que é este processo aqui, de um aluguel que não foi pago por uma das igrejas do pai dessa política muito importante, que ele é pastor, e aí o advogado foi o pai desse policial, que é padrasto do cunhado da prefeita, e olha quem ele coloca como testemunha no processo. Valmir Henrique Vitorelli Braga, o cunhado da prefeita. Não é? Interessante essas relações. Existe um outro processo, que é este daqui, em que é um processo na Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, em que o polo passivo do processo, pasmem,
o pai do policial, que é padrasto do cunhado da prefeita, Pimenta, pai da prefeita, seu Dozimar, e os advogados Jefferson e João Gabriel, que são os advogados da prefeita. Esses advogados que processam todo mundo, inclusive este com quem estou falando, Alexandre Pitoli. E aí, Alexandre, para minha surpresa, esta política muito importante, ela fez um boletim de ocorrência contra mim. Ela fez, inclusive, eu trago a cópia aqui do boletim, né? E aí ela me acusa, não é, de estar a caluniando, pede para tomar providências, só que, para quem não entende, fica parecendo, ela foi lá e fez um boletim de ocorrência. Isso aqui não significa nada. Isso aqui é papel. Isso aqui é papel para nada. Ela tem que representar, ela tem 6 meses para representar. E aí, para minha surpresa, já está, vou afastar um pouco aqui, no sistema do Tribunal de Justiça, a folha de instauração de um inquérito por calúnia. E mais surpreendente ainda, tem aqui o boletim de ocorrência, que é este que eu apresentei, mas não tem a representação. Isso aqui não é ação pública incondicionada. Esse crime aqui depende de representação da vítima. Só que é o seguinte, delegada de Bauru, a senhora fique tranquila, que é daqui para a Corregedoria. E não é a Corregedoria de Bauru, tá? Cartório Central da Corregedoria Geral da Polícia do Estado de São Paulo. E se precisar, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça. E olha, não adianta depois juntar a representação aqui não, viu? Porque a data, ela tem que ser retroativa à instauração do inquérito. E aí, Alexandre, o que me causa espécie é que eu sei que quando a vereadora Estela, que foi vítima, né, uma das nossas vítimas aí, né, minha, do cunhado da prefeita e dessa política muito importante, quando ela foi lá representar por ameaça, a delegada não queria instaurar inquérito, Alexandre. A delegada não queria investigar. Então, delegada não queria me ouvir. O que você está querendo me dizer é que houve uma antecipação por parte da Justiça na instauração de um inquérito para apurar um eventual crime de calúnia, invertendo a ordem natural das coisas, é isso? Exato, exato. Existem alguns crimes, Alexandre, que você não precisa representar. Por exemplo, extorsão. Você fala, estou sendo extorquido. Tem porque uma pessoa sob extorsão teria medo de representar. Então nós entendemos isso. Então é ação pública incondicionada. A polícia pode investigar independentemente da representação da vítima. Mas o crime de calúnia não. E ela não precisava fazer isso aí. Ela podia mover uma ação contra mim. Né? Uma ação privada com os advogados dela. Sim. Né? Só que assim, não fizeram, atropelaram a lei e vão ter que responder. Agora, Patrick, a gente hoje veiculou aqui em Bauru, em especial no JC, que a base da prefeita de Bauru na Câmara está articulando para acabar com a comissão especial de inquérito, impedindo a sua prorrogação sob a alegação de que você, Patrick, ainda não forneceu nada de concreto. E aí é importante a gente ouvir sobre isso. É possível, né, você fornecer algo, provas para a comissão especial de inquérito do que você está trazendo, para que de fato a gente encontre um caminho e entenda, do ponto de vista político, vejo eu, o único caminho para que a verdade vença em Bauru? Por que eu estou lhe dizendo isso, Patrick? Se a gente pensar tudo o que aconteceu na Câmara Municipal até aqui, tudo que foi necessário ser apurado e nada foi apurado de fato, como deveria ser. Por exemplo, nós tivemos a possibilidade de apurar mortes por falta de leitos para internação e a Câmara decidiu enterrar essa investigação. E hoje nós temos só esse ano 75 pessoas em Bauru que morreram sem atendimento. Porque a Câmara, como está, em sua maioria, infelizmente, decidida a apoiar a prefeita, as coisas não avançam na sua apuração. Entretanto, vejo em você, Patrick, a possibilidade, de fato, através de documentos, que isso aconteça. E então, politicamente,
porque a SEI é um instrumento político da Câmara Municipal. Dali, então, a denúncia deve ser apresentada ao Ministério Público, que deve dar andamento, provavelmente dará, mas entendo eu que você passa a ser uma peça bastante importante e dentro daqueles limites que você já conhece para a preservação da sua própria vida, vejo eu a necessidade agora de avançarmos com isso. Você tem a possibilidade de fazer alguma entrega para que a SEI possa ser prorrogada e que politicamente esses agentes que aí estão sejam julgados de fato pela Câmara? Fico feliz que você tenha trazido essa pergunta, Alexandre. Primeiro que a afirmação da base da prefeita de que eu não trazia nenhuma prova, essa afirmação ela é mentirosa, não é? E ela advém do fato não só de que eles estão fazendo aí, não é? Um acordão aí para enterrar essa investigação, mas também advém do fato de que estes que fazem essa acusação infundada não leram o inquérito. Está provado que um policial, cujo pai foi o financeiro da campanha da prefeita e cujo irmão é cunhado da prefeita, ele pesquisou os dados de um jornalista que é servidor público da Câmara Municipal, que é o Nelson Itaberá, usando o computador dele e o login de um outro policial com quem ele mantinha amizade. Isso está provado. Está provado que o cunhado da prefeita me fez pelo menos 2 pagamentos via remessa de dólar. Está provado. E ele confessou à polícia. Em Bauru ele negou, né? E a delegada não apertou ele, não é? Mas na corregedoria em Araçatuba, ele confessou que fez os pagamentos. Está no inquérito. E está provado que a página de Facebook da vereadora Estela, ela foi derrubada no momento em que eu mantinha contato com o cunhado da prefeita. E ela, inclusive, lançou uma nota no Jornal da Cidade dizendo que foi vítima de um hacker. E mais do que isso, ela moveu uma ação na justiça, que eu tenho, inclusive, cópia, que obrigou o Facebook a restabelecer a página dela. Então, para começar daí, não é? Essa afirmação, ela não é verdadeira. Agora, pessoal, Alexandre, não leva uma fé. Mas eu vou apresentar as coisas. Eu vou. Até porque eu desafiei a prefeita e eu sou de cumprir desafios. Entendeu? Eu tenho uma nova participação na SEI na próxima terça-feira, dia 13. Estarei acompanhado de meu novo advogado, um advogado de São Paulo. Até porque eu tenho sido coagido por um vereador lá da SEI, que eu não vou dizer o nome, e ele está buscando uma confrontação comigo, não é? E não basta me atacar, porque eu não tenho problema dele me atacar. Ele está agora atacando a minha família. E uma hora dessa, ele vai apertar o botão errado e vai ter uma resposta. Mas eu vou apresentar. E só uma coisa, Alexandre, que ninguém pense, como eu já falei, que isso aí só está sendo apurado pela SEI ou pela Polícia Federal lá em São Paulo, que sequer responde aos ofícios da SEI. Não é? Eu vou deixar aqui a cargo, não é, da imaginação de cada um. Agora, né, determinadas coisas, elas podem e estão configurando obstrução de justiça. E mais do que isso, coação no curso do processo. E eu vou representar. Este vereador, inclusive, eu vou representar. E ele vai responder. E ele não vai responder em Bauru. Então, que a base da prefeita tenha muita tranquilidade. Porque as provas virão. Eu passei esse final de semana, Alexandre, apanhando muito, não é? A retaliação veio muito forte. Só que é o seguinte, eu sou muito resiliente, eu já passei por muitas situações. E da mesma forma, Alexandre, que eu sei apanhar, eu também sei bater. Agora, Patrick... E a verdade, ela está comigo. E tem um detalhe que é o seguinte, você está fora do Brasil e sua família aqui está, sua mãe e sua avó permanecem no Brasil. Ponto frágil do ponto de vista da tua sensação, do teu sentimento, da tua emoção, imagino eu. Né? Porque você tem o controle sobre sua vida aí, mas você não tem controle sobre a vida delas aqui. Né? Pessoas que certamente estão no teu coração e estão expostas. E esse ataque, quando ele vem e não é direcionado a você, mas a sua família, ele tem um outro sentido, ele tem um outro peso. Porque eu vejo que é um ataque vil e um ataque, né, além de inoportuno, é claro, um ataque que foge a uma guerra simétrica. Porque a gente não é você contra alguém, é alguém usando da tua família para atingir você.
E aí o jogo muda de lado, né? Muito bem, seguimos por aqui, estamos conversando com o hacker Patrick Brito. Já conversamos e já tratamos de um assunto de extrema importância no início da nossa programação, que foi a contratação do Patrick Brito, antecedendo 6 de setembro de 2018, dia do ataque ao presidente Bolsonaro em Juiz de Fora, para a contratação do Patrick Brito para hackear Adélio Bispo. Ou seja, a narrativa de que Adélio Bispo agiu sozinho pode cair por terra. Temos também a contratação do Patrick para hackeamento do então pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e seus filhos. É importante ressaltar que nós estamos aqui na luta para que Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pessoa que eu tenho admiração e respeito, cumpra com seu papel fundamental e lidere essa investigação, para que a gente tenha de fato a oportunidade, a partir da Segurança Pública Paulista, de apurar esta denúncia séria e grave, documentada por parte de quem foi contratado. No caso, o hacker Patrick Brito. Quem o contratou? Essa pergunta protege a sua vida e certamente merece a resposta que deve ser dada à estrutura da Polícia Paulista. E também fica aqui o nosso apelo ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, eleito em função do apadrinhamento, do abraço dado pelo presidente Bolsonaro e sua campanha em 2022, campanha esta vitoriosa, que o governador Tarcísio Gomes de Freitas também lidere, na condição de autoridade máxima do Estado de São Paulo, essa investigação. Porque é a resposta que o Brasil aguarda há 5 anos e 11 meses. Daqui exatamente 30 dias, essa resposta completará 6 anos. Essa pergunta, aliás, completará 6 anos sem resposta. Então nós estamos aqui com o contratado e que executou o serviço e que hackeou, no mês de maio de 2018, um cidadão chamado Adélio Bispo, além dos filhos e também do então deputado federal e pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Fica o nosso apelo, desde o início é o apelo que eu faço, ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e também ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para que cumpram com o seu papel de buscar o que é justo e mais, demonstrando absoluta lealdade a partir desta decisão de investigar, lealdade ao presidente Bolsonaro. Se o que o Patrick Brito está trazendo para nós não significar nada para estes, para quem irá significar? Então fica o nosso apelo aqui para que de fato haja uma investigação que parta imediatamente da Segurança Pública Paulista, determinado assim por Guilherme Derrite e o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Ambos que estarão aqui em Bauru amanhã no The Inter. Mas saiba, Patrick, farei com que essa entrevista chegue hoje mesmo, pelo menos às mãos do secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Ele saberá, ainda hoje, do teor da nossa conversa e espero, né, diante do respeito que tenho pelo Derrite, que traga uma resposta. Que não acredite nas informações que chegam até aqui de que há inquérito aberto, embora a gente tenha acabado, né, de ser informado por você que não há nenhum inquérito aberto. Se houver alguma apuração preliminar, isso demonstra, até aqui, uma falta de vontade de apurar como esse assunto merece e deve ser apurado. Mas, Patrick, vamos em frente. Eu tenho aqui, e você nos enviou, assustadoramente, alguns extratos do auxílio emergencial, ajuda do governo Bolsonaro, oferecida aos brasileiros durante a pandemia. O auxílio de R$ 600
para ajudar brasileiros que estavam em situação de vulnerabilidade, de fragilidade alimentar, enfim, diante do que a pandemia trouxe para nós. Do que se trata, Patrick? Fiz um levantamento dessas relações interfamiliares e este levantamento é importante, já que toda a família dessa política muito importante em Bauru está aí, né, sitiada aí no Palácio das Laranjeiras. Das Cerejeiras. E aí, das Cerejeiras. Das Cerejeiras. Obrigado. Da Laranjeira é lá no Rio. Isso. E aí, antes da gente adentrar na questão do auxílio, o pai dela, em Birigui, ele se candidatou a vereador. E quando você vai se candidatar ao TSE, você tem que fornecer uma folha de antecedentes, que é o RG criminal, queixa aqui, para a corte. E o pai da prefeita, seu Duzimar, que é pastor, ele respondeu a 2 inquéritos. Um em Araçatuba e outro em Birigui. Eu fui levantar do que se trata e tive uma certa dificuldade porque, além dos inquéritos estarem em sigilo, como são antigos, na verdade, eles estão em arquivo físico. A única coisa que tem, e eu consegui acessar, são os movimentos no ESAT. Não é? Mas eu me lembrei que ao TSE também você tem que fornecer uma folha, uma certidão, na verdade, uma certidão de objeto e pé de cada inquérito que você respondeu. Não é? Um inquérito em Araçatuba, outro em Buritama, e tem mais um em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Não é? Eu tenho aqui a carta precatória criminal, mas eu ainda não sei do que se trata, mas em breve serei informado, porque coloquei uma equipe para fazer esse levantamento. Mas com relação a este inquérito em Araçatuba, veja bem, certifica que pesquisando os dados do processo físico número tal, classe inquérito policial, assunto falsificação de documento particular, em que figura como averiguado Dozimar Francisco Cozin, o pai da prefeita. Então, isso é muito engraçado, porque ela gosta de me chamar de bandido, né? Ou aquele cara que estava preso. Mas ela tem que ver o seguinte, que o telhado dela e da família dela é de vidro, né? E uma coisa que eu descobri, Alexandre, que não é restrito só ao pai, né? E nós vamos entrar nisso agora, é que eles são assim, eles são como ciganos, né? Eles estão numa cidade, estão lá em Paranaíba. Aí eles cometem vários crimes na praça, pequenos golpes. Aí eles ficam com o nome sujo. Aí eles pegam, junta todo mundo. Mãe, filha, pai, cunhado, irmã. Aí vai todo mundo para uma outra cidade, vai para Araçatuba. Aí dá muito golpe em Araçatuba, todo mundo descobre. Aí vai para Birigui. Aí de Birigui vai para Buritama. Agora estou em Bauru. Agora, Patrick, e quando você fala quando você fala desses golpes, isso está relatado, isso está documentado, está sendo investigado? Como é que se dá essa relação com esse apontamento que você faz? Está tudo documentado. Tudo documentado. E aí, surpreendentemente, fazendo uma simples pesquisa no portal da transparência, nós vemos que o pai da prefeita, que a mãe da prefeita, que é a irmã da prefeita, e que o cunhado, né? O cunhado tentou, mas eles identificaram a fraude, cancelaram, bloquearam. Que todo mundo recebeu auxílio emergencial. E, inclusive, a irmã dela continuou recebendo em 2021, já quando ela era prefeita de Bauru. Pode mostrar aí. Sim, estamos mostrando. O Patrick, aí a gente entra num ponto que é importante a gente discutir pela cidade de Bauru. Porque nós tínhamos naquele momento, em 2020, na disputa pela eleição da prefeitura em Bauru, uma mulher, uma jornalista, que trabalhou aqui em Bauru, na TV Tem, né, foi repórter ali, apresentadora, enfim, de telejornais, e que apresenta para a Justiça Eleitoral uma declaração de renda de aproximadamente R$ 1.600. Se houve engano, algo em torno de
R$ 1.600. Então, alguém que tinha naquele momento como patrimônio R$ 1.600. Passo a entender que a família depender do auxílio emergencial faz algum sentido. Você vai entender onde eu vou chegar. Se a candidata a prefeita de Bauru naquele momento declarava ter R$ 1.600 de patrimônio, de dinheiro, entendo eu que a família passava por necessidades ou poderia ter dificuldades financeiras e assim fez a sua adesão ao auxílio emergencial, então recebeu por um período, a irmã ultrapassando o ano de 2020, entrando em 2021, um auxílio de R$ 600 por parte do governo federal. Mas o que nos chama a atenção, Patrick, é que, passada a eleição municipal, isso nós temos, inclusive, moramos próximos, e é por isso que eu posso lhe dizer, essa mesma família morando num condomínio fechado, num condomínio de alto padrão em Bauru. Logo depois... Milagre da multiplicação. Como é que é? É o milagre da multiplicação. Logo depois, e eu não vou conseguir precisar a data, a aquisição de um carro, de um grande carro. Começa a surgir para mim a dificuldade de compreensão, e eu estou sendo muito claro aqui e prudente, de uma incongruência com relação a uma família que ainda durante o ano de 2020 faz adesão ao plano de auxílio emergencial do governo federal para retirada ao saque de R$ 600 e logo posterior à eleição muda para um condomínio fechado de alto padrão, e eu não vou conseguir precisar a data, adquire um carro que eu considero também, até pelas minhas posses, um carro também de alto padrão. O que sugere uma incongruência, né? O que sugere para mim uma dúvida com relação ou à necessidade do auxílio emergencial, dúvida 1, precisava do auxílio emergencial, quem logo depois da eleição muda para uma casa em um condomínio fechado e adquire um carro de luxo, precisava do auxílio? Dúvida 1. Ou, dúvida 2, de onde surge o recurso para a mudança, então, para um condomínio de luxo e aquisição de um carro, que eu também considero de luxo, carro de grande porte, posterior a uma eleição onde a então candidata declara ter apenas R$ 1.600 na conta. Eu estou tentando entender o que você me traz, é uma dúvida, sem dúvida alguma, sugere essa incongruência, porque, Patrick, ou não precisava do auxílio, ou deve alguma explicação com um pós-eleição. Porque está estranho isso, Patrick. Quem não precisava do auxílio, Alexandre, isso está claro, porque o pai dela sempre teve igreja. Tem processos aqui, e mais de um tempo. Inclusive, eu queria mostrar algumas imagens aí, dos cultos de adoração, sem demérito nenhum, sem nenhum preconceito religioso, até porque eu sou mórmon, minha família é católica, tenho muitos parentes evangélicos, mas o fato aqui não é a questão da religião, mas é usar a fé das pessoas para conseguir voto, né? E esse discurso de honestidade, né? Que não existe, é tudo falso, né? Eu vejo a prefeita e eu vejo uma deputada federal que mandou matar o marido e que hoje está presa, que é a Flor de Lis. É a mesma coisa, né? É só a palavra, só discurso, né? E aí, não sei se você está mostrando as fotos aí. Sim. Inclusive nas fotos aí, na igreja, aparece o pai do policial civil que diz que não tem nada a ver com isso. Policial civil esse que pesquisou os dados do jornalista Nelson Itaberá. Em razão aí das regras do YouTube e da Lei Geral de Proteção de Dados, as fotos tiveram que ser borradas, mas quem quiser ver as fotos sem um borrão, é só entrar no site Contraponto, do Nelson Itaberá, contraponto.digital, que já ele vai publicar, inclusive, aí os extratos do auxílio emergencial. Então, uma pessoa que tem igreja, você acha que precisa receber R$ 600 de auxílio emergencial, Alexandre? E depois a irmã dela, ela como prefeita, todo mundo aí com cargo,
né, oficial ou extraoficialmente, dupla musical, a mãe dela estava recebendo R$ 250 quando abaixou o valor do auxílio. Aí fica aquela questão. Até onde tal coisa é legal e até onde tal coisa é moralmente aceita. Porque às vezes não é ilegal, sim, mas é moralmente aceita. Sim. Essa é a pergunta que eu te faço. E aí tem uma segunda questão que você trouxe com relação à evolução patrimonial. Você sabe, Alexandre, eu não quero aqui vituperar, tá? Mas quando a gente tira de um lado e coloca do outro, de onde a gente tirou fica faltando, tá? E essas 75 mortes que tem de pessoas esperando atendimento na UPA em Bauru, isto aí não é acidental. Isso aí é consequência de uma pessoa que se instalou junto com a família na política bauruense, de que procurou não servir à sociedade. Porque quando você está numa posição de poder, o seu dever é servir. Ter poder é dar serviço. Não para servir os outros, mas para enriquecimento pessoal. Né? E, obviamente, pagar hacker para perseguir adversários políticos. Patrick, e aí, Alexandre, as consequências é isso aí. E eu, Alexandre, eu estou muito mal, não é? Eu estou com a consciência muito pesada, porque eu sei de onde esse dinheiro que me pagou partiu. Eu sei de onde partiu, né? E eu me sinto, Alexandre, com as minhas mãos sujas de sangue, porque esse dinheiro veio de um lugar, e nesse lugar que faltou, pessoas foram a óbito. E eu tenho responsabilidade nisso. Eu tenho consciência disso. E eu me preocupo muito com a minha relação com Deus. E eu preciso me redimir dessa história. Eu posso não trazer as vidas de volta, eu posso não mudar o que passou, mas eu posso trazer justiça às famílias. Patrick. Então, os mandantes e os contratantes, eles tenham plena convicção de que eu vou até as últimas consequências para que este fato seja devidamente apurado e que os envolvidos, inclusive eu, sejam todos penalizados. Cada um na medida da sua culpa, cada um na medida da sua responsabilidade. Patrick, que você entenda que o que nós estamos fazendo aqui é o papel da imprensa séria, que é te ouvir com responsabilidade, com respeito, e dar também a possibilidade de que todos os citados até aqui pelo Patrick, nessa conversa, usem do mesmo microfone para se posicionar e para apresentar as suas versões. Todos os citados até aqui pelo Patrick encontram na Auriverde a possibilidade de responder e apresentar as suas versões. Desde o início, essa é a minha fala. O que eu tenho aqui é alguém disposto a contar a sua versão documentalmente amparado, e a partir de então, os demais citados que saibam, a Auriverde vai cumprir com o seu papel de exercer esse jornalismo sério e abre essa possibilidade de que todos participem aqui da mesma forma. Reforço, com relação à contratação do Patrick para o hackeamento de Adélio Bispo no mês de maio de 2018, antecedendo a facada de Juiz de Fora em setembro daquele ano, a contratação do Patrick para o hackeamento do então pré-candidato Jair Bolsonaro e seus filhos, que este caso receba a atenção necessária e devida por parte de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado, por quem tenho absoluto respeito, e pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, para que cumpram estes o seu papel. E mais, sejam leais ao presidente Bolsonaro, oferecendo a resposta para essa pergunta que o Brasil não encontra resposta há quase 6 anos. Com relação à Prefeitura de Bauru e os citados, a Auriverde está em absoluta disposição para ouvi-los. A versão do Patrick foi apresentada. Qual será a versão dos senhores? Patrick, mais uma vez, obrigado por conversar com a Auriverde Brasil. Não vamos desistir de tentar fazer com que o Brasil encontre a resposta que você pode nos dar. Obrigado, Patrick. Obrigado, Alexandre. Este Patrick Brito conversando com a audiência da Auriverde Brasil.
Veja, reforço o nosso compromisso com o jornalismo sério. E peço que você entenda o tamanho da nossa disposição e da coragem para que a gente possa, então, encontrar a resposta para o crime que chocou o Brasil. 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora.